igreja, no dia que ela morreu, meu marido estava lá em Nova York, era lá na parte lá dos negros, lá, eu esqueci como chama, aquele bairro, no Brooklyn, né? Ela era da igreja, tinha uma voz que ficou famosa no mundo inteiro, cantava divinamente, porém as drogas levam qualquer um. Isso que eu estou dizendo para vocês. Eu já tive casos de pessoas meus lá na clínica, em que, eu só vou resumir, porque depois eu quero entrar namoro, noivado e casamento, que é o que vocês talvez queiram mais. Que me pediram vários tempos. Eu falei para a irmã, quem que é a irmã Eliane? Irmã Eliane, desculpa que eu não falei menção de você, né, que foi a que me contactou. Que eu falei para a irmã Eliane, hoje eu vou falar uns 2 temas, provavelmente tem criança e tal. Um outro tema eu falo num outro momento, que é a sexualidade, que eu gosto de falar bem aberto, pastor Felipe. Mas daí só jovem ou adulto, criança não pode ter, né, tem uma idade para falar. Então vamos lá. Mas voltando para o contexto, eu vou só dar alguns exemplos. E aí hoje, para o contexto das drogas aqui, risco de HIV, hepatite, moléstias por uso de seringas e morte por overdose. Daí temos as anfetaminas, os êxtase, e eu quero falar de uma outra droga agora, que tá os cogumelos, LSD, tabaco, Santo Daime. Santo Daime. Nunca ouviu falar? É um chá que infelizmente a pastora Argentina, eu de novo na faculdade, eu ouvi dizer de pessoas crentes que foram lá tomar um chá Santo Daime. Então assim, jovens, vou ensinar até vocês, não é um chá comum, é um chá alucinógeno, ele provoca delírios, alucinações. Meu primeiro consultório tinha um prédio, há uns 11 anos atrás, e lá era o primeiro centro do Santo Daime em Sorocaba, antes de ir para a chácara. O que eu via de rapazes uivando, babando, convulsionando no corredor, por incrível que pareça, do andar do prédio para o andar, por quê? Eles iam ali lá e tomavam. É uma ideologia que veio da Amazonas, que alguns artistas dizem tomar, mas é uma droga alucinógena, assim como a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, muitos deles são, umas têm um lado depressivo depois, que é a maconha. O Santo Daime também é depressivo depois. Outros são, vamos dizer, estimulantes que aceleram, que é o caso da cocaína, o caso do êxtase e do óxi, que é a droga mais atual do momento. O óxi, se o crack demora 15 segundos para fazer, o óxi demora 5 segundos para fazer efeito. 1, 2, 3, 4, 5, já fez. Só que quanto mais rápido o efeito, mais rápido e mais a necessidade de uma nova droga. E o seguinte, o aceleramento cardíaco e o índice de infarto, índice de derrames é maior, muitos jovens morrem por isso. Então vamos lá. Você pode, o teu batimento cardíaco, na tua pressão de 12/8 de um jovem, vamos lá, tem alguém aqui da área da saúde? 120 batimentos para um jovem adolescente, normal. Na maconha, mais ou menos, vai acelerar, vai para os 200, na cocaína para os 250, 300, por óculos, você pode infartar. O índice de sobrevivência do usuário do crack era de 10 anos. Hoje, se ele usar, é de 5. O do óxido
Não. A cabeça não ficou clara. O óxido já é uma outra droga, que é uma droga atual, que é fumada. Não é um chá, é fumada. Ela veio depois do crack. É uma mais perigosa, que é uma droga recente. Muitas pessoas ainda nem ouviram falar. Agora, tem aquelas drogas, eu atendia na clínica, eles contavam para mim, sabe herbicida, clarificante de piscina? Tudo isso, eles pegavam isso, misturavam na maconha e vão criando outras drogas. Eles estão inventando a droga da droga, tal é o desespero. Eles contavam para mim, eu estava apavorado, não tinha cocaína, eu pegava remédio, triturava e inalava, soda cáustica. Eles contam pelo desespero, pela necessidade, ok? Então vamos lá. Então os efeitos são bioquímicos, são escuro físico, congestão nasal, inchaço, tá, um monte de coisa. Aí eu quero dizer para vocês como agir frente ao parente usuário. Amigos, nunca fingir que não sabe. Se alguém fala assim, você está usando coisa? Pode. Não, tem problema. Ele era cabeleireiro, eu tinha condição dele e tal. Então até começou a falar e surgiu um efeito dele que não voltou normal. Hoje ele anda de skate sem camiseta, mas ele tomou em. Aí então, é importante dizer o que o jovem está falando. Esse chá não voltou. O que acontece? Assim como maconha, assim como outras drogas, tem pessoas que quando param, voltam ao normal. Normal entre aspas, igual nunca mais fica. Se você conversar, sempre alguma sequelinha, alguma coisa, você começa a perceber. Acho que o pastor Silvano, quando estiver aqui, deve ser lembrado de um jovem, que hoje já é um senhor, que era da nossa igreja, todo mundo conhece, Maurício Galhardo, lá do seu carro. Ele se tornou esquizofrênico. E a maconha, para quem não sabe, eu só estou começando a dar mais base. As outras ainda são piores. Podem causar esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Quem sabe? Vou explicar. Esquizofrenia é quando a pessoa sai da realidade. Esse irmão, esse jovem, ele chega para mim e fala assim, você é Xuxa. Porque lá no hospital psiquiátrico, eu andava lá, quando eu fazia estágio, atendendo eles, e de novo pegasse na minha mão e falava, Xuxa, te dá linda hoje. Xuxa, eu te amo. Xuxa, eu quero casar com você. Não, o outro é esquizofrenia. A pessoa não tem consciência. Para ela começa a alucinar, começa a ter visões, começa a enxergar coisas que não existem. Chega aqui, tá vendo? Vocês estão vendo aquela menininha sentada ali? É minha filha, se fosse esquizofrênica. Aí vocês já não tem nenhuma menina, uma filha da outra. É isso mesmo. A pessoa alucina, ela enxerga. Irmão, se tiver um pouquinho de água, eu tô com uma remite, olha que beleza. Eu não enxerguei. Porque eu tô com a remite atracada. Deus te abençoe. E o tempo seco, né? O quê? Não é maconha, não. Ô, pastora. O meu remite mesmo é pó. Depois de velho, a gente pega todos os sítios, né? Eu morria no sítio, ficava na terra, na fumaça. E agora eu digo, tempo seco, remite alérgico. E toma anti-alérgico. A água que eu ouvi ajuda mais. E aí, voltando onde nós estávamos falando da alucinação. No SOS Vida, eu atendi alguns que aí eles ficavam na clínica internados por 9 meses, não viam mulheres, não. Daí, tem um período que é os 3 primeiros meses, é um período terrível, porque o corpo começa a necessitar. Tem uns que dão muito na parede, por não ter as drogas. Começa a ficar agressivo, violento, chegam lá assim, ó, chupados, mão na cabeça. Eles vão se alimentando, eles vão ganhando peso, tal. Porém, tinha alguns que chegavam assim, doutor, Valquíria, eu fui nada no curso da igreja lá na SEB. Você não acredita, doutor? O cara que eu matei estava sentado do meu lado. Por quê? Ele começa a alucinar, delirar. Tem um filme lindo
passa para ele. Se vocês quiserem um dia que a gente debata sobre o filme, a gente debate. Eu já fiz isso lá na sede, já fiz em alguns locais com os jovens. Esse filme retrata muito bem a história das drogas. É bem legal para vocês assistirem. Viu, pastor? Não tem censura, não tem nada. Esse filme foi fato real, tá? Para salvar uma vida. Então, aí eles começam a alucinar. Começam a ter esquizofrenia. E é o que o jovem estava falando. Chá de cogumelo, santo daime, maconha, cocaína. Eles começam a delirar, entrar em crise, achando que aquilo é verdade. Só que uns, quando saem do efeito das drogas, isso para. Outros nunca mais retornam à consciência. Caso do Maurício Galhardo, ele chegava no púlpito e falava: eu quero casar com Deus, eu quero não sei o quê, eu sou o marido de Deus. Não, porque ele trabalhava na Jornal Globo, na época do João Gilberto. Hoje ele deve ter uns 60 e poucos anos, e ele se tornou esquizofrênico por uso de drogas. Muitos não se tornam? Não, porque não tem uma predisposição. Mas muitos que têm uma predisposição, a droga, o álcool, inclusive o álcool. Eu estou vivendo uma pessoa da alta sociedade de Sorocaba, uma moça, não vou nem dizer a profissão, mas assim, a mãe e o pai, brigavam muito. O pai era alcoolista, que a gente chama hoje, que é o antigo alcoólico. Muito agressivo, aquela coisa tal, e a mãe provocando ciúme, não sei o que, concluindo. O pai mata a mãe, esfaqueia. Nisso ela chega na casa, ela é casada com o filhinho dela, para pegar a mãe. Quando ela vê o filho deita, a avó deitada no chão, toda ensanguentada. Nisso, o menino sai correndo de 7 anos, a mãe entra, a mãe morta, ela vê o pai, o que é isso? Nisso, ele pega e se esfaqueia todo na frente dela. Então morre o pai, a mãe, a moça cristã, mas o pai, feito na igreja, mas nunca conseguiu se converter. Dependência do álcool. Detalhe, ela começou a contar os episódios, o pai surtava, o pai delirava, o pai começava a ter visão, tudo em decorrência do uso do álcool. Mas não só quando ele estava alcoolizado, ele já tinha a esquizofrenia instaurada em decorrência do álcool também. Estão entendendo? Então, assim, pode ter casos que, graças a Deus, voltam, tem casos que não. Só resumindo para finalizar o caso das drogas. Eu atendi um rapaz, entre muitos casos que tinham lá, que era filho de 2 juízes. Nessa clínica tinha pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, eu posso dizer, ele era filho de juízes, ele foi criado dentro de uma igreja evangélica. Conheci uma moça não crente, dentro da igreja, que ela não era crente e foi para a igreja. Rapidinho tiveram relação sexual, ficou junto, aí de repente a gente descobre que ele tinha HIV. Não nesse período. Aí ele casa com a outra moça, tem filhos com essa outra moça. Quando ele descobre que ele tem HIV, ele fica muito mal, pegou hepatite, começou a comprometer, inclusive hepatite, começou a comprometer um monte de partes do corpo dele, usuário de drogas.